Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles, assim, que mexem com a gente, sabe? Porque está em toda parte no nosso dia a dia digital. O discurso de ódio encoberto. É um tema urgente mesmo. A base da nossa conversa é uma pesquisa acadêmica muito interessante de De Luca e Vitorino. Eles não só investigam como esse tipo de discurso se esconde, como ele se manifesta, mas também apontam um caminho de defesa, né? O desenvolvimento da competência em informação. Exato. E destacam o papel fundamental que as bibliotecas e os profissionais bibliotecários podem ter nisso. É bem importante essa conexão. Com certeza. Então a nossa missão hoje é tentar desvendar o que é esse tal discurso de ódio disfarçado e entender por que ele floresce tanto nesse ambiente de desinformação que a gente vive. Uhum. E principalmente descobrir quais ferramentas, quais estratégias baseadas nessa competência em informação podem ajudar a gente a enxergar isso e a se defender. Preparados? Ok, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Vamos. Para começar, não dá para negar. O ambiente online hoje é um campo minado. Tem muita informação, acesso como nunca antes, mas ao mesmo tempo é um espaço onde a hostilidade, né, especialmente contra grupos já vulnerabilizados, parece encontrar um terreno fértil. Exatamente, um terreno muito fértil. E isso joga a gente direto no centro do furacão da desinformação, certo? Certíssimo. E é crucial entender que desinformação não é uma coisa só, né? A pesquisa baseada em autores como Wardle e Derakhshan faz uma distinção importante. Tem a misinformation, que é aquela informação falsa, mas que quem compartilha não necessariamente sabe que é falsa ou tem a intenção de prejudicar. Tipo a tia do Zap que manda notícias sem checar. É um bom exemplo, sim. Depois tem a disinformation. Aí sim é informação falsa, criada e espalhada de propósito para enganar, para causar dano. É a arma da propaganda das campanhas de difamação, sabe? Entendi. Intencional. Intencional. E, por fim, a malinformation. Aqui a coisa é mais sutil. A informação pode até ser verdadeira, mas ela é usada fora de contexto, de forma seletiva, pinçada, justamente para prejudicar uma pessoa, um grupo, uma causa. Vazamento de informação privada, por exemplo. Nossa, essa distinção é fundamental mesmo. Porque consumir tudo isso sem um filtro crítico é o que acontece com a gente. Então, a pesquisa traz um termo forte de Ripoll e Matos, conhecimento esquizofrênico. Parece pesado, né? Mas a ideia é essa, um conhecimento que se desconecta da realidade factual. Como assim? É como se a pessoa construísse a visão de mundo dela com peças que não se encaixam, sabe? Baseada em informações distorcidas, falsas, e aí a imagem final fica completamente distorcida. Um delírio quase coletivo, alimentado por essa desordem informacional. E essa desconexão toda com a realidade deixa a gente mais frágil, imagino. Mais vulnerável. Precisamente. Isso leva ao que a pesquisadora Vitorino define como vulnerabilidade em informação. E não é só não ter acesso à informação, que já é um problema grave para muitos, claro. Certo. Mas é também estar submerso nesse excesso de informação, na tal infodemia, sem ter as ferramentas, sem ter a competência em informação para conseguir navegar nesse caos todo. Faz sentido. E essa vulnerabilidade, ela é um prato cheio para que preconceitos, para que intolerância se fortaleça. Ripoll e Matos chegam a usar a metáfora de uma epidemia zumbi. Forte, né? Nossa, epidemia zumbi. É a ideia de pessoas que perdem a capacidade de raciocínio crítico, de autonomia, e ficam só reagindo, repassando o que recebem sem filtro. Assustador. E nesse contexto de vulnerabilidade, de intolerância, aí o discurso de ódio encontra o solo perfeito para crescer. A pesquisa menciona o Carlson, que define esse discurso como qualquer expressão que ataque, que use linguagem pejorativa contra alguém, baseado em características como religião, etnia, gênero, orientação sexual. Características que a pessoa não escolhe, né? Que são parte da identidade dela ou do grupo. Exato. E muitas vezes quem propaga esse ódio está buscando, no fundo, manter algum tipo de privilégio social, né? Exatamente.
E é um fenômeno que escala. A pirâmide do ódio da Anti-Defamation League, que a pesquisa cita, mostra isso muito bem. Como funciona essa pirâmide? Olha, na base tem as atitudes e crenças preconceituosas, sabe? Os estereótipos que a gente aceita sem pensar. Aí, um degrau acima vem os atos de preconceito. Piadinha ofensiva, falar mal, isolar. Depois, a discriminação mais concreta, no emprego, na moradia, na escola. Subindo mais, a violência mesmo. Ameaça, vandalismo, ataque físico. E lá no topo, o extremo, o genocídio. O discurso de ódio vai alimentando essa subida. Pesado. Mas a pesquisa foca em algo ainda mais sutil, né? Algo que talvez esteja mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. O discurso de ódio encoberto. O que é isso exatamente? Então, Baider, que é citado no estudo, descreve como manifestações que, assim, não são abertamente agressivas, sabe? Mas carregam uma intenção escondida, implícita de incitar ódio, violência, exclusão. Como assim? Elas usam mitos, usam estereótipos, usam o não dito, mas entendido, tudo de forma disfarçada, camuflada. O perigo disso, como Silvio e Carvalho apontam, é que essa máscara dificulta a pessoa que é alvo de identificar e até de reagir. Fica parecendo que é só uma opinião, só uma brincadeira. E quem são os alvos mais comuns desse tipo de ataque disfarçado? São os grupos que o Waldron chama de minorias vulneráveis. A pesquisa lista mulheres, a comunidade LGBTQIAP+, grupos religiosos minoritários, grupos étnicos e raciais que já sofrem discriminação histórica, imigrantes, refugiados. Grupos que já enfrentam barreiras, né? Exato, grupos que frequentemente já são estigmatizados. E aí vem a pergunta-chave, quase um paradoxo. Como é que a gente consegue identificar uma coisa que foi feita pensada justamente para não ser percebida como ódio? É aí que a coisa fica realmente interessante e desafiadora. Se é feito para passar batido, como a gente puxa esse fio da meada? A pesquisa de De Luca Vitorino, essa de 2024, ajuda mapeando algumas táticas dessa camuflagem. Uma delas, muito comum: usar humor, ironia, sarcasmo. Ah, sim, a clássica é só uma piada. Exato. Aquela piada que, é só brincadeira, mas que no fundo está reforçando um estereótipo horrível ou atacando um grupo específico. Sim, o humor como escudo é uma tática manjada. E funciona, porque meio que desarma a crítica, né? Nossa, você não tem senso de humor. Outra forma que eles mapearam são as expressões pejorativas estereotipadas. Que tipo de expressão? Os exemplos que a pesquisa dá são fortes. Tipo, associar sistematicamente pessoas homossexuais à pedofilia ou imigrantes à delinquência, são uns carimbos negativos que tentam colar num grupo inteiro, ignorando a individualidade, a realidade. Isso me lembra outra tática que eles mencionam: dar uma roupagem científica. Tentar fazer o preconceito parecer legítimo usando o argumento que soa científico, mas é pura pseudociência. Exatamente. Associar certos grupos a doenças ou ligar orientação sexual com falta de inteligência é tentar validar o ódio como a falsa autoridade, sabe? Que perigo. E nesse campo da falsa autoridade entram também as teorias da conspiração. Elas são muito usadas para explicar o mundo de um jeito simplista e, claro, culpar um grupo específico pelos problemas complexos. O exemplo clássico que a pesquisa traz é o antissemitismo, com teorias sobre judeus controlando o mundo. É uma forma de direcionar o ódio, né? Com certeza. Uma tática que me chamou a atenção pela sutileza foi o falso elogio. Falso elogio, como assim? É aquela coisa de dizer, nossa, você é tão articulado, para um negro. Ou, admiro sua calma, para um cigano. O elogio na frente é só um disfarce, a segunda parte da frase revela e reforça o estereótipo preconceituoso que está ali por baixo. É um insulto embrulhado para presente. Que coisa! É incrivelmente insidioso. E além das palavras, tem as mensagens escondidas em imagens, memes, símbolos, até gestos. A pesquisa fala de gestos ligados ao nazismo, por exemplo, que podem ser usados sutilmente. Caramba! E tem a linguagem codificada, os tais dog whistles, os apitos de cachorro.
São termos ou frases que parecem normais para a maioria, mas têm um significado específico, hostil, para um grupo iniciado, geralmente ligado a ideologias supremacistas. É tipo uma comunicação secreta para espalhar o ódio. E, por fim, eles mencionam criar e usar termos que ridicularizam ou que já vêm carregados negativamente. Tipo, trocar imigração por imigração invasão. Isso. A escolha da palavra já embute um julgamento, uma tentativa de desumanizar. O que é fascinante aqui, e a pesquisa reforça isso com o Dupa e outros pesquisadores, é a ligação, quase umbilical, né, entre todas essas táticas de ódio encoberto e a desinformação, seja misinformation, disinformation ou malinformation. Totalmente ligado. Pensa bem. Teoria da conspiração, pseudociência, símbolo oculto, humor como disfarce. São todas ferramentas clássicas do arsenal da desordem informacional. É verdade. Se a gente conecta isso com o que a gente falou no início sobre a vulnerabilidade informacional, a gente percebe como a desinformação funciona como um adubo perfeito. Ela cria confusão, a desconfiança, o terreno fértil, onde esse ódio disfarçado pode crescer e se espalhar sem ser facilmente reconhecido ou combatido. Ok. O diagnóstico é claro e, olha, francamente, um pouco assustador. Mas a pesquisa não deixa a gente nesse beco sem saída, né? Ela propõe um antídoto, um caminho para a gente fortalecer nossas defesas. A competência em informação. O que seria isso exatamente? Então, a Association of College and Research Libraries, a CRL, que é uma super referência na área, define competência em informação não só como saber achar dados, mas como um conjunto de habilidades integradas. Que tipo de habilidades? Envolve a capacidade de descobrir informação de forma reflexiva, sabe? De entender os processos por trás da criação e da valorização da informação, quem cria, por quê, com que intenção. E, crucialmente, usar essa informação de forma ética para gerar conhecimento, para participar das comunidades de aprendizagem. Então é mais do que só saber pesquisar no Google. Muito mais. Basicamente, é sobre ser um navegador consciente e crítico nesse oceano de informações. E não só um consumidor passivo ou uma vítima das correntes, entende? Entendo. E a ACRL tem uns conceitos-chave que ajudam a entender isso melhor, né? Tipo a ideia de que a autoridade de uma informação não é absoluta, mas é construída, depende do contexto. Exato, esse é um ponto central. Entender que a autoridade de quem fala ou escreve depende do contexto, das credenciais da pessoa, dos possíveis vieses. Outro conceito importante, a criação de informação é um processo. Não é mágica. Muitas vezes é complexo, tem várias etapas. Certo. A informação também tem valor econômico, social, político. Reconhecer isso ajuda a gente a entender por que certas informações circulam mais que outras. E, finalmente, a ideia de que pesquisar não é só achar a resposta pronta. É investigar, dialogar com fontes diferentes, explorar estrategicamente. Tudo isso equipa a gente para ser mais crítico. Faz todo sentido. Então, a competência em informação funciona como um antídoto, porque ela dá pra gente as lentes do pensamento crítico para enxergar através dos disfarces do ódio encoberto? É isso. Precisamente. Ela treina a gente a fazer as perguntas certas. Qual a fonte disso? Qual o propósito dessa mensagem, mesmo que pareça inofensiva? Tem algum interesse escondido aqui? Quem ganha com essa ideia circulando? Esse humor está diminuindo ou atacando algum grupo? Essa afirmação científica tem base em evidência real ou é só pseudociência? Como a pesquisadora Vitorino coloca, desenvolver essa competência é um caminho para a gente sair daquela vulnerabilidade informacional que a gente falou e caminhar em direção à inclusão social, à cidadania plena, é um fortalecimento individual e coletivo. E é aí que o papel das bibliotecas e dos profissionais bibliotecários se torna tão relevante, segundo a pesquisa. Vai muito além daquela imagem tradicional de só guardar livro, né? Muito além. A pesquisa resgata a visão do Cunha, lá de 2003, que já falava da biblioteconomia como uma profissão de mediação, de fazer com o outro, fazer para o outro, de conectar as pessoas com as informações que elas precisam. Interessante essa visão. E o Código de Ética da IFLA, a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias,
de 2012, reforça essa responsabilidade de promover o acesso amplo, equitativo à informação, como um pilar para o bem-estar social, cultural, econômico. Nesse sentido, eles podem ser agentes cruciais na linha de frente contra essa epidemia zumbi da desinformação e do ódio. E como isso funciona na prática? A pesquisa sugere ações concretas que esses profissionais, esses espaços podem fazer. Sim, e aqui a conexão entre a competência em informação e o combate às táticas de ódio encoberto fica bem clara. A pesquisa sugere estratégias práticas, olha só. Manda aí. Por exemplo, para combater o uso de humor e ironia como disfarce, as bibliotecas podem promover oficinas de leitura crítica de humor, de sátira. A ideia é ajudar as pessoas a desenvolver um radar, sabe? Para diferenciar entretenimento legítimo daquele que carrega mensagem de ódio. Isso conecta com a habilidade de entender o propósito e o valor da informação, um dos conceitos da ACRL. Boa ideia. E contra os estereótipos? Contra o uso de estereótipos pejorativos, podem ser criadas atividades de leitura, de discussão, focadas em identificar preconceito implícito, linguagem depreciativa em textos, notícias, publicidade. Isso estimula o ceticismo crítico e a autoconsciência sobre os próprios vieses, que são partes essenciais da avaliação da informação. Entendi. E para as outras táticas, tipo a pseudociência e as mensagens escondidas? Para a pseudociência, a estratégia é clara. Oferecer capacitação em letramento midiático e informacional. Isso inclui ensinar com a credibilidade de fonte. Quem está dizendo isso? Quais as evidências? Essa fonte é reconhecida na área? Fundamental. Ensinar a identificar notícia falsa, a buscar ativamente fontes confiáveis, como órgãos oficiais de saúde e instituições de pesquisa sérias. Isso se liga direto aos conceitos da ACRL sobre autoridade contextual e pesquisa estratégica. E para as mensagens ocultas? Símbolos, códigos? Contra as mensagens ocultas em símbolos, memes, linguagem codificada, a sugestão é fazer atividades culturais e educativas que promovam a conscientização. Discutir o significado histórico de certos símbolos, a história de hostilidades entre grupos e, principalmente, analisar criticamente quem produz e espalha essas mensagens e que interesses podem estar por trás. Isso conecta com a ideia de entender a criação da informação como um processo e reconhecer que ela não é neutra, né? Serve a propósitos. Uau! Fica bem claro que não é só sobre identificar o problema, mas sobre construir ativamente as habilidades para a gente lidar com ele. Exatamente. O que tudo isso significa no fim das contas? Que o discurso de ódio encoberto é uma ameaça real, sim. Que ele se infiltra de fininho no nosso ambiente informacional, muitas vezes pegando carona nas táticas da desinformação, e explorando nossa vulnerabilidade quando falta pra gente esse ferramental crítico. E a grande mensagem, então, que essa pesquisa deixa pra gente é que investir no desenvolvimento da competência em informação é construir uma defesa robusta. Não é uma varinha mágica, claro. Longe disso. Mas dá pra gente um conjunto de óculos críticos para enxergar além das aparências, para questionar, para analisar. E nesse esforço, as bibliotecas e os profissionais bibliotecários surgem não como meros guardiões de acervos, mas como educadores, mediadores, facilitadores desse aprendizado essencial. Eles podem implementar estratégias concretas como essas que a gente mencionou para ajudar as pessoas a desenvolverem resiliência contra a manipulação. E a interagir de forma mais consciente, né? Exato. Interagir de forma mais consciente e crítica com o mundo da informação. Então, o objetivo final vai além de simplesmente combater o ódio, né? É mais amplo. Sim, como a pesquisa aponta, trata-se de formar cidadãos mais informados, mais críticos, capazes de navegar a complexidade do século XXI, de participar do debate público de forma construtiva, de promover inclusão e, quem sabe, né, contribuir para transformações sociais positivas. É um investimento na saúde da nossa democracia e na qualidade da nossa convivência. Chegamos ao fim desta nossa exploração de hoje. Foi uma conversa densa, mas olha,
Fundamental. Vimos como a competência em informação é muito mais do que uma habilidade técnica. É uma ferramenta cívica poderosa para navegar não só o excesso de informação, mas também as armadilhas ocultas do discurso de ódio disfarçado. Com certeza. E ficou muito claro o potencial transformador que as bibliotecas e seus profissionais têm nesse cenário todo. Sem dúvida. E sabe uma coisa que fico pensando para deixar como provocação final, algo para a gente continuar mastigando depois daqui? Manda. Pesquisa foca muito bem nas estratégias para a gente reconhecer o discurso de ódio encoberto, usando a competência em informação. Reconhecer é o primeiro passo, essencial. Mas e depois? Como essa mesma competência em informação, uma vez que a gente identifica o ódio disfarçado, pode capacitar a gente não só a reconhecer, mas a responder, a talvez contra-argumentar, a intervir, a buscar diálogo ou mesmo a organizar ações coletivas. Como a gente passa da resiliência individual para uma resposta mais ativa e transformadora diante dessas manifestações. Fica aí a questão para a nossa reflexão. Uma excelente provocação para a gente fechar. Com essa reflexão sobre os próximos passos, então a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje. Muito obrigado pela conversa. Obrigada a você. E até a próxima.